Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves, do canal Acorda Povo de Deus, com mais uma mensagem da graça de Deus. Queridos, olha o tema da mensagem de hoje. Evangélicos, até quando vocês vão continuar sendo enganados? Até quando? Eu não tenho nada aqui contra pessoas. Eu sei que muitos estão aí no sistema religioso porque são vítimas do sistema religioso e é da vontade de Deus. O entendimento é de Deus. O não entendimento também é de Deus. Logo, essas pessoas que não entendem o Evangelho da Graça, eles estão certos. Por quê? Porque estão fazendo a vontade de Deus. Por acaso Deus deseja abrir o entendimento deles e Deus não está conseguindo? Não, quem prega isso é a religião, né? Nós que estamos na graça entendemos que o entendimento e o não entendimento pertencem a Deus. São os filhos gerados da escrava e os filhos gerados da livre. Eu sei que existem muitos evangélicos, assim como eu era, que são filhos gerados da livre. Por isso que eles precisam ouvir o Evangelho da Graça. Eu tenho falado aqui que o Evangelho da Graça, está na Bíblia, estava oculto e foi revelado ao apóstolo Paulo. Estava oculto e escondido desde os tempos eternos e que foi revelado a Paulo. Com a morte de Paulo, prevaleceu a igreja primitiva e a igreja romana. Por isso que eu digo que só tem sinagogas que levam os filhos de Deus para antes da cruz. E muitas, além de serem sinagogas, são grandes empresas administradas por empresários religiosos. Agora, aqueles que são filhos da livre e vão ouvir uma palavra dessa, vão entender, essa palavra vai aguçar a curiosidade, eles vão pesquisar. Agora, aqueles que Deus determinou que passaria nessa terra sendo filhos gerados da escrava, eles não vão entender nunca. Inclusive, esse canal Acorda Povo de Deus não é para os filhos gerados da escrava, porque Deus decidiu que eles não vão ter entendimento, então eles vão sempre continuar nos ofendendo, colocando aqui que eu sou herege. Esse entendimento, essa cegueira espiritual, esse véu que está sobre a face deles é de Deus. Porém, existe aqueles que são filhos gerados da livre, que nunca ouviram a mensagem da graça. Assim como todos aqueles que estão na graça, a gente sabia que tinha algo de errado. Eu não concordo com isso, tem algo de errado, porque até então nós não tínhamos ouvido uma mensagem da graça. Quando nós ouvimos uma mensagem da graça, glória a Deus, eu sabia que tinha algo de errado, eu sabia. E você é impactado pela palavra e mais nunca a pessoa coloca seus pés nesse lugar chamado de igreja, né? Então o tema da mensagem é esse. Eu não tenho nada contra pessoas, mas contra o sistema religioso. Esse sistema religioso cruel, perverso, opressor e muitas vezes muito corrupto. Para você ter uma ideia, essa última mensagem que eu refutei, contestei com relação a um pastor que diz que Jesus ligou para o celular dele, que diz que recebeu um arco e uma flecha espiritual. Esse pastor que botou batom aí nos lábios, eu fui detonado aqui nos comentários pelos seus seguidores, né? Porque são devotos, são filhos gerados da escrava, não tem jeito. Eles disseram que eu sou carnal e que eles são espirituais, porque eles acreditam literalmente que Jesus Cristo, aquele que habita em mim e você e nele, telefonou para o celular dele. Isso é ser espiritual, que realmente
ele viu um arco e uma flecha espiritual descendo nas mãos dele. Isso é ser espiritual. E quando nós que estamos na graça não acreditamos nessa fábula, nessa mentira, nessa heresia, nós somos taxados como carnais. Olha só, se esse falso pastor chegar para esses seus devotos, esses seus seguidores, e disser que ele estava diante de um controle de TV, e ele orou e disse: Senhor, transforma esse controle num grampeador. Gente, quando eu dei por mim, de repente o controle se tornou num grampeador. Os devotos dele vai dizer: aleluia, Jeová. Isso é que é ser espiritual. Eu creio, pastor, nisso que o senhor viu. Gente, o mês passado eu estava na minha calçada. Vocês acreditam que eu vi um boi voando e o boi fazia para mim bom, bom? E os seguidores dele, os devotos dele vão dizer: nossa, pastor, como o senhor é espiritual. Como eu gostaria que Deus me fizesse ver um boi voando. Esse Júlio é um herege, ele é carnal, ele não entende as coisas de Deus. O senhor não, o senhor, Jesus ligou para o senhor, o senhor, Jesus ligou para o seu celular, desceu do céu um arco e flecha. Jesus transformou um controle de TV num grampeador. E eu creio que o senhor viu um boi voando e o boi fazendo mon, mon. Eu queria ter essa unção que o senhor tem. Eu queria que Deus revelasse esses mistérios que revelam para o senhor, revelasse para mim. Então, os devotos desse pastor, os seguidores desse pastor, nada mais é do que filhos gerados da escrava. E nós que estamos na graça, somos taxados como filhos carnais. Ser espiritual é isso, é acreditar que Jesus ligou para o celular dele. Então o tema da mensagem é esse. Repito, nada contra os evangélicos, mas contra o sistema. Os evangélicos são vítimas do sistema religioso, mas é da vontade de Deus. Então o tema da mensagem é esse, ó. Evangélicos, até quando vocês vão continuar sendo enganados? Quantas décadas vocês ainda irão passar nessa bolha chamada sistema religioso? Tem testemunhos aqui de pastores que passaram 30 anos na Batista, né? João Batista, né? Esse nome Batista é uma homenagem a João o Batista. Assembleia de Deus, que tem na placa de Deus, mas é Assembleia de Homens. Eu tenho testemunhos aqui de pastores que passaram 30, 40 anos nessas duas instituições religiosas. E eles disseram: Júlio, eu aprendi errado e ensinei errado. Eu tenho uma mensagem que diz: e se o pastor entender a graça? Esse homem de Deus, sério, ético, ele é vítima do sistema, ele não está com a intenção de enganar. Muitos são fraudadores, são estelionatários, porque um cara que diz que transforma água em vinho, quando ele pega um pH de piscina e soda cáustica, mistura, dá uma cor de vinho, e ele diz para os seus seguidores e devotos que Jesus transformou água em vinho. Um cara desse, ele não é vítima do sistema, ele é um estelionatário. Manda ele tomar esse vinho, pH de piscina com soda cáustica. Manda ele tomar, bota um gelinho e toma aí. Então essa aí é a diferença daqueles que são vítimas do sistema com aqueles que são fraudadores, são estelionatários, não é? Gente, eu tenho denunciado o sistema religioso aqui, aonde quer que ele esteja, e eu tenho dito que esse sistema religioso está também no meio da graça. Então, quantas décadas vocês, evangélicos, ainda irão passar nesta bolha chamada sistema religioso? Quando um filho gerado da livre ainda é evangélico, que ele ouve uma palavra dessa, aguça a curiosidade dele. E disse: nossa, que palavra é essa? Eu nunca ouvi isso, passei 40, 50 anos, eu nunca ouvi uma interpretação dessa.
faz sentido, eu vou analisar, eu vou pesquisar, eu vou sondar. Daqui a pouco ele está dando o testemunho dele, dizendo que foi liberto do sistema religioso. É um filho gerado da livre. Paulo fala em Gálatas 4:31, mas nós, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Glória a Deus por isso. Por isso que eu digo que nós somos um povo privilegiado. Quantas décadas vocês ainda irão passar nessa bolha chamada sistema religioso? Até quando, meu querido, minha querida evangélico, evangélica, vocês irão entender que a verdadeira igreja está dentro de vocês? Nós somos templo e morada do Espírito Santo. É impossível você se desviar de Deus, se afastar de Deus. Como é que você vai se afastar de um Deus que está dentro de você? Você pode se afastar do seu estômago, dar uma voltinha e deixar seu estômago aí? Não, por quê? Porque ele está dentro de você. Esse galpão aí nunca foi igreja. A igreja, a verdadeira igreja, somos nós. Ele é templo, morada, ele habita, ele mora, ele reside dentro de mim e de você. É impossível um eleito de Deus se afastar de Deus, ser desigrejado, porque o sistema religioso faz a gente entender que a gente quer Deus. Ah, eu te quero, eu não te quero. Hoje eu te quero, amanhã eu te quero. É o contrário. Ele não pertence a gente. Somos nós que pertencemos a ele. E ele diz, ainda que uma mãe abandone o próprio filho que amamenta, eu não te abandonarei. Eis que te tenho gravado na palma da minha mão. Por isso que é impossível, ainda que você queira, ainda que você se esforce para se afastar dele, é impossível um eleito se afastar de Deus. Porque nós não temos essa opção. Essa opção não foi dada a nós. Não foi dada a nós. Porque nós é que pertencemos a ele. O sistema religioso faz a gente entender que é o contrário, que ele pertence a nós. Então, eu te quero, eu não te quero. Não, meu querido, é o contrário. Da mesma forma, o sistema religioso nos apresenta em carne. Nós não somos carne. Você é espírito revestido, um invólucro de carne, mas a sua cidadania é no céu. Quando você se olhar no espelho, não veja uma carne que possui um espírito. Veja um espírito perfeito que possui uma carne, que tem um invólucro de carne, mas o Senhor nos vê em espírito, e em espírito você é perfeito, você é perfeita para Deus. O sistema religioso não tem interesse que entendamos isso, porque se um eleito de Deus entender isso, o sistema religioso perde ele. Até quando vocês evangélicos irão entender que a verdadeira igreja está dentro de vocês? Até quando vocês evangélicos irão entender que esse galpão aí, que quando chove dá goteira, se chover muito enche d'água, se o pastor não pagar o aluguel, Deus é despejado, é? Acorda, povo de Deus. Irão entender que esse galpão aí não tem nada de igreja. E muitas delas são sinagogas e grandes empresas administradas por empresários religiosos que ficam dentro dos seus gabinetes criando suas próprias doutrinas. Ainda que o empresário, que esse camarada aí seja um homem sério, idôneo, é uma sinagoga. Por quê? Porque leva os filhos de Deus para antes da cruz. Muitas delas, além de serem sinagogas, são grandes empresas administradas por empresários religiosos, criando suas doutrinas dentro dos seus gabinetes. Isso pode, isso não pode, isso não pode, isso pode. E o povo de Deus sendo manipulado. Eu tenho uma mensagem que eu digo, que eu falei, é vida de gado, povo marcado, povo infeliz. Não é feliz não. A frase certa é infeliz, mas aí vem um marqueteiro, tirou um i. Aí diz, povo feliz, o povo mais feliz da terra. E tem gente que acredita nisso. Que felicidade é essa que é imputado sobre vocês, evangélico, o dízimo?
não pode usar um short, uma calça comprida, não pode ir à praia, não pode tomar uma cervejinha no final de semana, não pode ouvir MPB, um pagode, tem medo do diabo, tem medo do inferno, tem medo que Jesus volte. Que felicidade é essa? Que mentira é essa? Que feitiço é esse? É o povo mais infeliz da terra. Até quando vocês evangélicos vão continuar acreditando que o inferno é um lugar de tormento, quando na verdade sempre significou e significa sepultura? Até hoje tem gente que acredita que perecer é sofrer e ser atormentado. Eu tenho mensagem que eu falo sobre isso. Você vai perecer, sofrer e ser atormentado. É mentira desse cão guloso, é mentira desse empresário. Coloca no Google: perecer, deixar de viver, morrer, extinguir-se. Salmo 37, 20. Os ímpios perecerão, virarão fumaça. Porque ímpio é fôlego de vida, corpo e alma. Alma é a mente, o psique, tudo isso vira pó. O único que tem espírito somos nós eleitos. Fôlego de vida, o sopro, corpo, alma e espírito. É esse espírito que sempre existiu. Ele veio, participou de carne e sangue, assim como o Senhor, e ele volta, está lá em Hebreus 12,14, que ele também, assim como os filhos, participou de carne e sangue. O Espírito do próprio Deus foi ali revestido de carne e sangue, uma carne do sexo masculino que recebeu o nome de Jesus de Nazaré. A minha carne recebeu o nome de Júlio. Então essa carne, tudo isso vira pó, volta para a terra, vai para a sepultura, vai para o inferno. E o Espírito volta, retorna para Deus, desta vez com um novo corpo glorioso igual dele. E o Espírito não tem gênero e não vamos reconhecer absolutamente ninguém na glória. Estão pregando aí na graça uma heresia que a gente vai ter lembrança, porque bota como exemplo Jesus. Ora, Jesus tinha que ressuscitar na sua carne. Se ele ressuscitasse no seu corpo glorioso, ninguém via. Como é que iam testemunhar que ele havia ressuscitado? Então Jesus foi uma exceção. Então ele apareceu ali para mais de 500 pessoas e passou 40 dias. E todos eles viram Jesus. Mas ele não ressuscitou com um corpo glorioso, porque senão ninguém teria visto. Agora, dizer que nós vamos ter lembrança na glória do que passamos aqui na terra é heresia pura. Heresia pura dizer isso. Isso não faz nenhum sentido, mesmo porque eu não gostaria de estar lá na glória com as lembranças que eu passei aqui na terra. Isso é heresia. Esse pensamento, mente, amor, paixão, ódio, tudo isso é da alma. Mateus 10, 28, Jesus disse: corpo e alma para a sepultura, para o inferno. A alma é a mente, é o psique, são os 86 bilhões de neurônios, é as emoções, é tudo. E tudo isso vira pó. O que volta é o espírito intacto e sem gênero. Pregar que a gente vai reconhecer lá na glória, vamos nos lembrar de tudo, isso é heresia pura. Até quando vocês evangélicos vão entender que inferno e o diabo são as duas maiores fontes de renda desse maldito sistema religioso que vocês evangélicos fazem parte? Aí quando a gente prega que o diabo nunca foi um ser, sempre foi um adjetivo, se referindo à lei, ao pecado, um opositor, e se usava essa figura de linguagem. Mostra na Bíblia aí o diabo matando alguém? Não existe, porque ele nunca foi um ser. Esse diabo de Isaías 14 é o rei da Babilônia, e Ezequiel 28, que eu passei acreditando, 14 anos acreditando que houve uma rebelião no céu, olha que feitiço. O rei da Babilônia, Isaías 14, e Ezequiel 28, o rei da cidade de Tiro. Dois homens arrogantes e soberbos. Quando a gente diz que o diabo nunca foi um ser espiritual, logo aparece um filho abençoado, gerado da escrava,
que diz aqui o que eu dizia durante 14 anos. A intenção do Satanás é fazer com que as pessoas não acreditem que ele existe. Eu passei 14 anos dizendo essa frase. Eu era um perturbado religioso. Até quando vocês vão acreditar que inferno sempre significou lugar dos mortos? Quando Jesus fala de inferno, ele está se referindo ao Geena. Bota aí no Google, Geena, que era um lixão, um crematório. Lá se jogavam pessoas mortas, enxofre. O fogo não se apagava, os vermes brotavam. É o mesmo inferno, Geena, que João se refere no Apocalipse como lago de fogo. Apocalipse é um jornal vencido há 2000 anos. Está lá, Apocalipse 1.1, em breve vai acontecer. Apocalipse 1.11, para as 7 igrejas da Ásia Menor. Está lá, as 7 igrejas. Apocalipse 7.14.7, 7.14. O juízo chegou sobre quem? Sobre Israel. Então, até quando vocês vão acreditar que inferno e diabo são as duas maiores fontes de renda desse maldito sistema religioso? Até quando vocês evangélicos irão ficar sustentando esse maldito sistema religioso cruel, perverso, opressor e às vezes muito corrupto? O dízimo sempre foi comida, mas os dizimistas fiéis precisam continuar acreditando na existência desse inferno. É eles acreditando nesse inferno que os fazem serem dizimistas fiéis. Olha o carro de um dizimista fiel e olha o carro de um pastor. Olha a casa de um dizimista fiel e olha a casa do pastor. Olha o plano de saúde de um dizimista fiel e o do pastor. Olha a escola que os filhos do pastor estudam e olha a escola que os filhos de um dizimista fiel estudam. Olha a qualidade de vida de um dizimista fiel e olha a qualidade de vida do teu pastor. Precisa ir de remédio e vai lá pedir o pastor, ele vai dizer que vai orar. Interessante é que esses pastores, muitos deles, ficam pregando que Jesus está voltando e tome patrimônio, tome patrimônio. Ora, Jesus não está voltando, para quê? Comprar patrimônio. Vende tudo que tem e dá aos pobres. Para quê? Baixa um carro e uma casa. Para quê? Aumentando, comprando mais carro, mais casa, mais fazenda, mais jatinho, mais avião, mais tudo. É a praga da teologia da prosperidade. Até quando vocês evangélicos irão ficar nessa escravidão debaixo da lei de Moisés e de homens? Eram 613 leis, 365 negativas e 248 positivas. Era impossível um judeu não transgredir uma das 613 leis. Por isso que João, o judeu, em 1 João 1,8, ele diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Aquele quem? Aquele judeu. Se ele disser que não transgrediu uma das 613 leis, João está dizendo, você está mentindo, você é mentiroso. Aí o sistema religioso traz para os dias de hoje. Aí quando eu falo com relação a pecado, que não existe mais pecado, aí o filho gerado da escrava diz logo, ei, seu herege, a palavra de Deus diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Ele não entende por causa do véu, por causa do feitiço que está sobre a face dele. A mesma coisa Paulo disse em Romanos 3,23. Todos pecaram. O verbo está no passado. Pecaram. Eles viveram o período transitório. Antes da cruz, pecadores, porque havia lei. Depois da cruz, perfeitos. Éramos pecadores. Depois da cruz, Romanos 10,4. O fim da lei, o fim do pecado foi Cristo. Por isso que Paulo diz em Romanos 5,8. Quando ainda éramos pecadores, não somos mais. Antes da cruz, depois da cruz. Pecadores, éramos pecadores. Nós que já nascemos muitos anos depois da cruz, já nascemos perfeitos e sem pecados. Quem é que entende isso? Só os filhos gerados da livre. Os filhos gerados da escrava vão me detonar aqui. Meu querido, minha querida, você que Deus determinou que não vai entender a graça, você está no canal errado. Esse canal Acorda Povo de Deus não é para você. É uma escravidão. Aqueles que estão debaixo da lei estão em maldição. Não é maldição espiritual, não. É debaixo da lei.
Pessoas que dizem que servem a Cristo, mas não servem a homens, obedecendo suas doutrinas que ficam ditando ali dentro dos seus gabinetes. Não são felizes e Cristo não libertou. É uma boiada, né? Por aqui. São eleitos de Deus, 100% manipulados pela escravidão, pelo sistema religioso, pela religião evangélica, por esses empresários religiosos. São manipuladores. Quando vocês evangélicos irão entender? Quando vocês vão entender isso aqui que eu vou botar? Que os últimos dias foram os últimos dias de Israel. Qualquer coisa que aconteça, vem logo uma abençoada aí. Eita, bem que a Bíblia diz que nos últimos tempos, nos últimos dias. Olha que feitiço. Isso sim é uma lavagem cerebral. Na verdade é uma sujeira cerebral, né? Tudo que acontece de ruim, peste negra, estamos nos últimos dias. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, estamos nos últimos dias. Qualquer conflito entre dois países, estamos nos últimos dias. Tudo que acontece, estamos nos últimos dias. Essa frase, estamos nos últimos dias, gera muita receita para o sistema religioso. E os manipulados acreditam nessa frase. Foram os últimos dias de Israel. Paulo disse, Timóteo, afasta-te dessas pessoas, afasta-te dessa gente. Paulo, os demais ali estavam sendo perseguidos pelos principados, os judaizantes, e pela potestade da época, que era o Império Romano. Quando vocês vão entender que Jesus veio apenas para Israel e voltou trazendo juízo para Israel? Mateus 15, 24. Ele respondeu, eu fui enviado também, somente, apenas. O filho gerado da escrava, ele lê isso, só que o pastor dele diz que Jesus foi enviado também, entendeu? Para todos. Não, eu fui enviado apenas. Quando é que vocês vão parar de assassinar a língua portuguesa e parar de acreditar naquilo que houve e passar a acreditar naquilo que está escrito? Eu fui enviado apenas as ovelhas perdidas de Israel. João 10, 26, 27, 28, Jesus está diante de uns ímpios que não possuíam espírito, que não eram parte das ovelhas perdidas. E Jesus diz, vocês não são as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu dou a vida eterna por elas, não é por vocês não. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Por isso que ele está dizendo, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Por isso que João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo. Que mundo? O mundo de Israel. Não, João 3,16 é o texto áureo da Bíblia. Mentira desse cão guloso, desse empresário. Se Jesus veio apenas para Israel, Deus amou o mundo. Que mundo? Israel. Temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Apocalipse 14, 7. Eu falei antes 14, 7, 7, 14. Fugiu os números aqui, mas é Apocalipse 14, 7. Temam a Deus e glorifiquem-no, pois vai chegar o juízo. Chegou. Tem versões que dizem, é chegado a hora do seu juízo. Seu quem? Israel. Ele veio para Israel e voltou para Israel. A volta de Jesus, Apocalipse 1,7. Eu tenho uma mensagem que fala sobre isso. Ele veio nas nuvens. Nuvens significa juízo. Ele trouxe juízo. O juízo chegou e todo olho verá. Todos os judeus que o rejeitaram, que o mataram, que o crucificaram, viram a volta de Jesus, que foi a destruição de Jerusalém no ano 70. Quem é que entende isso? Só os filhos gerados da livre. Então eu creio que há evangélicos aí me ouvindo que são filhos gerados da livre. E eles, nossa, que palavra é essa? Eu nunca ouvi isso. Ele vai entrar no canal, vai ali na playlists. Eu tenho várias mensagens de pecado, de inferno, de diabo, de dízimo. Daqui a pouco ele está testemunhando. Júlio, eu estou liberto do sistema religioso. São filhos gerados da livre. Agora os filhos gerados da escrava vão me detonar aqui e estão perdendo
perdendo o tempo de vocês nesse canal. Esse canal não é para os filhos gerados da escrava. Temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. O Apocalipse é uma grande fonte de renda. Não existe mais profetas. Todos os profetas profetizaram para Israel e todas as profecias já foram cumpridas. Não existe planos, propósitos nem profecias na Bíblia para nós. Todas elas foram para Israel e todas foram cumpridas. O que tem para nós, para cada um de nós, são os planos de Deus. Porém, nenhum desses planos, para mim e para você, estão na Bíblia. Nenhum. Tudo foi para Israel. O que está escrito na Bíblia. Quando vocês evangélicos irão entender de fato a nossa língua portuguesa? Eles assassinam a língua portuguesa. Olha só, Mateus é escancarado, né? Mateus 26, 28. Isto é o meu sangue da aliança, o novo pacto, a nova aliança, que é derramada em favor de todos, de muitos, para perdão dos pecados. Ó. Viu aí? E o camarada ainda se diz pecador, quer dizer, anulando a cruz, anulando lá o sacrifício. Ou seja, voltando para antes da cruz. Você é judeu? É? Ainda que você seja judeu na carne, a graça é para você. Todos são cristãos, todos são eleitos. É uma única terra e um único povo. Ainda que a carne não manifeste, mas é um único povo, uma única terra. Todos são cristãos e todos são eleitos. Mas a unanimidade não é da vontade de Deus. Então um camarada lê, olha, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de todos, seu herege. Olha aí, ó, T-O-D-O-S, todos. O meu pastor diz que é todos, e eu estou lendo aí, ó, em favor de todos. E eu sou taxado como herege. Olha só o que está escrito. Se é todos, Jesus mentiu. Você vai acreditar no seu pastor ou você vai acreditar no que o próprio Jesus disse? Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Até quando vocês vão assassinar a língua portuguesa? Jesus disse, uns que aqui estão, uns que aqui, ó, presente da época, estão, presente, estão, na época. Vocês vão morrer, mas vocês não provarão a morte, até que vejam ver o Filho do Homem nas nuvens. Se Jesus não voltou, João está vivo. Que Jesus disse a Pedro, importa que João esteja vivo até que eu volte. Então João deve estar aí com 2150 anos. Tem que ir para o Guinness Book, o homem mais velho do mundo. João foi o único discípulo que creu, mas passou pela grande tribulação, porque foi promessa de Jesus que ele iria estar vivo até que Jesus voltasse. João viu a destruição de Jerusalém. Ele estava vivo, mas ele não escreveu, que ele encerrou o Apocalipse em 68 e foi em 70, por isso que ele não descreveu, por isso que João não escreveu a morte do general Tito em 81, não descreveu, porque ele encerrou o Apocalipse em 68. Agora a história, bota aí no Google, a destruição de Jerusalém foi em 70, a morte do general Tito foi em 81, está na história, mas João não poderia escrever porque ele encerrou o Apocalipse em 68. Por isso que ele não descreveu a invasão de Jerusalém. Por isso que ele não descreveu, morreu o general Tito, porque ele encerrou o Apocalipse em 68. E João morreu ali em Éfeso, né, ali perto da ilha de Patmos, de velhice, morreu, creio eu, com mais de 100 anos. 2 Coríntios 4:4. Quando é que vocês, de novo, vão assassinar a língua portuguesa? Nos quais o Deus deste... Não é deste século 21, não. Deste século, Paulo está falando para os coríntios na época, há 2000 anos. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem é o Deus deste século? A religião diz que é o Satanás, e os evangélicos acreditam nessa heresia, nessa mentira. Olha o contexto aí, ó.
2 Coríntios 3,13 e 3,15. É o contexto do 2 Coríntios 4,4. E não somos como quem? Como Satanás? E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel, os judeus, não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. A lei de Moisés, transitório, teve início, meio e fim. O fim foi a cruz. Paulo está dizendo aí, depois da cruz, ó. E até hoje, na época, até hoje, quando é lido Moisés, as 613 leis de Moisés, os mandamentos de Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. E até hoje, coincidentemente, esse véu continua. Por isso que eu digo que só tem sinagogas que levam os filhos de Deus para a lei de Moisés. Aí o sistema religioso diz que o Deus deste século é o Satanás, meu irmão. E os evangélicos acreditam nessa heresia, nessa mentira. Olha o contexto. Eles viveram o período transitório. Antes da cruz, lei de Moisés. Moisés era um Deus. Depois da cruz, Paulo está dizendo, irmãos, Moisés continua cegando o entendimento de vocês, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Eles estavam depois da cruz seguindo Moisés. Por isso que Paulo diz que vocês têm zelo por Deus. Vocês judeus, vocês têm zelo por Deus, mas não têm entendimento. Muitos judeus entendiam a palavra de Paulo, mas eles iam para o templo. Por quê? O ministério de Paulo foi todo debaixo da lei. Espiritualmente, o fim da lei foi Cristo, Romanos 10,4. Só que a prática da lei, do pecado da lei, continuou sobre todo o ministério de Paulo, porque o templo de Jerusalém estava de pé. Então Paulo pregava, e os judeus diziam, beleza Paulo, está certo, e eles iam para o templo. Por isso que Paulo diz, vocês têm zelo por Deus, mas você não tem entendimento. Paulo diria isso hoje a vocês aí evangélicos. Vocês têm zelo por Deus. Pense num povo que tem zelo por Deus, são os evangélicos, mas sem entendimento. Agora, os evangélicos, filhos gerados da livre, ele ouvindo uma palavra dessa, a mente dele vai fazer assim, ó. Nossa, o que é que esse Júlio está falando? Vai pesquisar, vai analisar, vai sondar. Daqui a pouco ele está, glória a Deus. Agora, os filhos gerados da escrava, é assim, ó. Ele não abre a visão, ele não abre o leque de entendimento. Por quê? Deus decidiu não dar o entendimento a eles. Mistério de Deus. Eles não entendem. E ainda assassinam a língua portuguesa. Zacarias 3,9 e João 1,29. Quando é que vocês evangélicos vão entender isso? Eu tenho na playlist, eu acho que 8 ou 9 mensagens que eu falo sobre o pecado. Assista aí, abençoado. Eu respondo todos os dias com relação a pecados. Todos os dias aqui no comentário. E eu sempre digo nas mensagens, consulte a playlist e clique lá, pecados. Parece que são 8 ou 9 mensagens que eu tenho, que eu falo sobre o pecado. Olha o que o próprio Deus diz em Zacarias 3,9. Removerei o pecado desta terra num único dia. Que dia foi esse? Na cruz. O que significa remover, abençoado? Por isso que eu digo, vocês assassinam a língua portuguesa, hein? Se você vai no supermercado e o vendedor diz, meu senhor, minha senhora, esse sabão em pó vai remover a mancha. O que é que ele está dizendo? Que vai deixar ou que vai tirar? Que vai tirar. Quando você diz que é pecador, você está dizendo que Deus é mentiroso, você está voltando para antes da cruz, você está dizendo que Jesus mentiu. Nós estamos 2000 anos depois da cruz e você continua dizendo que é pecador, porque você entende que pecado é os erros da carne. Não, pecado sempre foi transgressão de lei. Está lá em 1 João 3,4. Pecado, de fato, é transgressão de lei. Não existe mais lei. Romanos 10,4. O sistema religioso não tem interesse que você entenda isso. Se você entender isso, o sistema religioso perde você. Se você é dizimista, menos um dizimista. E removerei o pecado desta terra num único dia. Quando vai chegando esse dia, olha só, quando João vê Jesus, o que é que ele diz? Eis aí o Cordeiro de Deus, que deixa o pecado no mundo, que tira o pecado do mundo, o mundo de Israel, o mundo habitável na época.
Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vou remover o pecado num único dia. Aí 2000 anos depois o cara faz, eu sou pecador. Que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Removerei o pecado desta terra num único dia. Você tem que entender que pecado era transgressão de leis. Eram 613 leis. Isso era pecado. Aí você diz, Júlio, o pecado entrou por Adão. E quando Adão pecou, não havia ainda as leis. É verdade. Porém, pecado para Deus sempre foi transgressão de lei. E Adão desobedeceu uma lei de Deus, um mandamento de Deus. Não coma deste fruto, nem toque nele. Adão desobedeceu, entre aspas. Adão não desobedeceu a Deus. A vontade de Deus era a desobediência de Adão. Adão fez a vontade de Deus. Por acaso Deus queria transformar a terra num paraíso, mas ele não conseguiu. A primeira criatura dele desobedeceu a ele. Olha, eu tenho falado isso. Matava Adão, matava Eva e trazia Dino e Rex de volta. Trazia os dinossauros de volta. Porque Deus ia pensar, nossa, eu não tenho controle sobre a natureza humana, né? Essa heresia estão pregando aí até na graça. Se a primeira criatura que eu fiz já me desobedeceu, imagine quando eu criar 50, 100, 1 milhão, já pensou quando eu tiver 1 bilhão de pessoas? Nossa! A desobediência de Adão foi da vontade de Deus. Por isso que entrou o pecado pelo mundo. Paulo fala que o pecado entrou pelo mundo através de Adão. Por quê? Porque ele desobedeceu. Mesmo antes das 613 leis. Porque para Deus, mesmo antes das 613 leis, para Deus pecado sempre foi transgressão de mandamento, de lei, e Adão fez isso, foi o primeiro. Por isso que Paulo diz que o pecado entrou por um homem, Adão. Adão era ímpio, não tinha espírito, ele veio para fazer isso. Deus não ia permitir que o pecado entrasse no mundo através de um eleito, e ele fez Adão. 1 João 3,4, é o que eu falei. Ó. Todo aquele que pratica pecado faz o quê? Transgride a lei. De fato, pecado é transgressão de lei. Viu aí na época, matar, roubar e adulterar era pecado. Por quê? Estava inserido nas 613 leis. Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Depois da cruz, isso aqui deixou de ser pecado para ser errado. Não deve matar, não deve roubar, nem deve adulterar. Eu estou falando humanamente. Então deixou de ser pecado para ser errado. Porque era pecado. Por que era pecado? Porque estava na lei. Romanos 10,4. O fim da lei, o fim do pecado é Cristo. Acabou. Todo o ministério de Paulo foi debaixo da lei do pecado, pois o templo em Jerusalém ainda estava de pé. Hebreus 9,26. Ó, se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo, mas agora, presente na época, Paulo está dizendo, mas agora, da cruz para cá, ele apareceu uma vez por todas. Uma vez por todas. Quando vocês, evangélicos, vão entender isso? No fim dos tempos, daqueles tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Todo dia a nossa carne erra, humanamente falando, todo dia a nossa carne erra. Jesus vai ter que morrer todo dia. Eu tenho dito aqui que eu tenho 55 anos, vamos, números redondos, 40 anos de vida adulta. A minha carne, vamos imaginar que erre 3 vezes por dia. Fazendo número redondo, 3 vezes por dia. Significa que por ano eu tenho 1000 erros da carne. 40 anos eu tenho 40.000 erros. Jesus vai ter que morrer 40.000 vezes só para mim? Desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas, não precisa mais, uma vez por todas, no fim daquele tempo, para aniquilar o pecado mediante o único sacrifício de si mesmo. Aí o cara abre a boca e diz que é pecador. O sistema religioso adora isso, continue dizendo que é pecador. São vocês que se dizem pecadores que alimentam e sustentam esse sistema religioso e esses empresários. Vocês voltam para antes da cruz, anulam o sangue de Jesus na cruz. Depois o herege sou eu.
Romanos 5:8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, judeus lá, Paulo está dizendo lá, Pedro, João, Tiago, Barnabé, por nós, que viveram o período transitório, antes da cruz e depois da cruz. Depois da cruz, Paulo está dizendo, por nós, irmãos, Cristo morreu em nosso favor, em favor deles lá, quando ainda nós éramos pecadores. Meu querido, se você não entender isso, você está no canal errado. Está perdendo seu tempo aqui no canal Acorda Povo de Deus. Repito, esse canal Acorda Povo de Deus não foi feito para os filhos gerados da escrava. Se você assiste uma mensagem dessa e continua dizendo que é pecador, esse canal não é para você. Por que você está perdendo seu tempo aqui nesse canal? Não perca seu tempo, meu querido. Se Deus determinou que você é um eleito, um abençoado, um espírito perfeito, mas você veio a esse mundo para viver na escravidão. Mistério de Deus. Você é um espírito perfeito. Quando você morrer, esse espírito aí ele vai voltar para Deus, tanto quanto o meu. Só que Deus decidiu não abrir o seu entendimento. É mistério de Deus. Esse canal não é para você, porque você assistiu uma mensagem dessa, ouviu uma mensagem dessa e continuar me chamando de herege e dizer que é pecador, você é um filho gerado da escrava. Agora eu creio que existam muitos filhos eleitos gerados da livre, que ainda são evangélicos, que estão no sistema. Eles vão ouvir uma palavra dessa, vai dizer, meu Deus, o que é isso? Vai analisar, vai sondar, vai pesquisar, vai clicar na playlist, vai começar a assistir mensagem, daqui a pouco ele está dando o testemunho dele, liberto desse maldito sistema religioso. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos. O que significa éramos? Se você era um alcoólatra, você aí evangélico, você era um alcoólatra, era, Júlio? Eu era um alcoólatra. E você chega para mim e diz, Júlio, eu era um alcoólatra. Você está dizendo que é ou que você era? Que você era. Você é? Não, você era. Ou seja, não é mais. Entendeu? Paulo está dizendo, éramos pecadores. Pedro, João, Tiago, Barnabé, Tiago, nós éramos pecadores. Por quê? Porque estavam antes da cruz. Eles estavam debaixo da lei. O fim da lei foi Cristo. Ele está depois da cruz dizendo aos romanos, nós éramos pecadores, romanos, judeus. Nós não somos mais pecadores, nós éramos. Nós que já nascemos muitos anos depois da cruz, já nascemos sem pecados. Quem é que entende isso? Só os filhos gerados da livre. Os filhos gerados da escrava vão me detonar aqui, mas pelo amor de Deus, não acessa mais o canal Acorda Povo de Deus, que esse canal não foi feito para você. Quando um evangélico entende a graça, quando ele entende a graça, meu Deus, mais nunca ele coloca seus pés nesse lugar chamado igreja, mais nunca ele passa nem na calçada. Ele vai glorificar, ele vai agradecer a Deus. Não dê mérito ao homem. Se você der mérito ao homem, você vai estar o quê? Alimentando um sistema religioso que está dentro da graça. Não dê, não coloque dinheiro em envelope, não compre camisa, não compre canecas, não alimente o sistema religioso, não faça oferta em grupo de WhatsApp, não se pode viver nem do evangelho antigo, muito menos do evangelho da graça. A pessoa não tem que ter dinheiro, ter qualidade de vida com dinheiro alheio. Eu sei como a gente fica maravilhado quando a gente entende a graça. Então a gente fica vulnerável. Eu contribuí com o empresário aí da graça. Eu contribuí, eu já dei meu testemunho aqui. A gente fica impactado, a gente fica maravilhado. E a gente, nossa, como eu sou grato a você, pregador. Aí quando participa de um grupinho de WhatsApp, comprar uma camisa, comprar uma caneca, ajuda na obra de Deus, Deus ama quem dá com alegria, link para semear, a gente termina contribuindo. Agora essas pessoas que contribuíam, quando passa o tempo, mais nunca eles contribuem, porque eles entendem a graça e entendem que não tem que contribuir com pregador nenhum. Agora, se o pregador estiver precisando pagar a conta de energia dele, precisando de uma cesta, alimento, aí devemos ajudar. Porque a obra de Deus está debaixo das pontes, está nos sinais, está nos asilos, está nas comunidades. Toda vez que você ajuda um ser humano, você está fazendo a obra de Deus. Esse pastor aí, esse pregador aqui,
não é pobre e necessitado, não. Gente, eu não gasto absolutamente nada para pregar essa palavra. Eu vejo pregadores aí da graça, empresários religiosos, ajude esta obra a comprar equipamentos. Tá montando o quê? Um disco voador, é? Porque eu não preciso de absolutamente nada. Eu tenho isso aqui é uma TV de 32 polegadas. Eu tenho um computador aqui, ó, que eu fico lendo tudo. É um computador normal. E eu tenho o meu celular. Eu não preciso nada disso e tenho um lapela. Eu não preciso de nada disso, basta eu ter uma câmera do meu celular. Só isso. Para que eu vou querer equipamentos? Para quê? E não termina não esses equipamentos, toda a mensagem, ajude para comprar equipamento. Repito, tá montando o quê? Um disco voador? É? Deixa de mentira, deixa de heresia. A intenção é outra, gente. Acorda. A intenção é se dar bem, é viver do evangelho e abandonar a profissão. Tem uns aí que já abandonaram a profissão porque estão ganhando muito dinheiro. Eu sou a favor da monetização, porque você é remunerado pelo YouTube. E o YouTube não dá, porque Deus ama quem dá com alegria, não. Aquele que dá semente ao que semeia prosperará. Isso é uma praga da teologia da prosperidade introduzida na graça. Os mandamentos de Paulo, as doutrinas de Paulo não servem para mim nem para você. Não vem com esse negócio de 2 Coríntios 9, 6, 7, 8, 9, não. Deus ama quem dá com alegria. Paulo está se referindo aos pobres e necessitados da época. O que serve para nós são as conquistas espirituais. Somente. A gente não tem que seguir. Eu tenho uma mensagem que eu digo. Nós não somos seguidores de Paulo. Como é que eu vou seguir um judeu que viveu há 2000 anos? Outro tempo, outra época, outros costumes. Tudo diferente. O que serve para nós, estás perfeito, estás completo, estás abençoado. O batismo foi na cruz, o velho homem ficou na cruz. Glória a Deus pela mensagem da graça de Deus. Agora não vem com doutrina e mandamento para pegar dinheiro dos eleitos de Deus, não. Eu não gasto absolutamente nada, gente. Nada, absolutamente nada para levar essa mensagem aqui através do YouTube. Eu posso estar pregando para dezenas, centenas, milhares, milhões de pessoas através dessa plataforma. Quanto é que eu gasto? 0 centavo. Aí eu vou pedir, gente, essa caneca aqui, ó, R$30. Ajuda aí o pregador. Vou mandar aqui meu Pix para você e eu vou enviar essa caneca para você. Essa caneca eu ganhei do meu filho, Dia dos Pais. Você nunca vai me ver aqui vendendo caneca, pedindo dinheiro. Você nunca vai me ver a minha conta bancária aqui. Porque se eu ganhar dinheiro de vocês, vai ser para melhorar a qualidade de vida. Que mentira de comprar equipamento, isso é mentira. Isso é a mesma coisa que o sistema religioso antigo faz. Ajude a obra de Deus. Aí pega 10% do arrecadado, aí compra cesta básica, compra lençóis, distribui sopas na madrugada. Aí os devotos lá, os seguidores, nossa, tá vindo aí para onde está indo o meu dízimo? Para a obra de Deus. Mentira! Isso é 10%, 90% está indo para ele. Para comprar mais carro, mais fazenda, mais helicóptero, mais jatinho, ter qualidade de vida. E ficam pregando que Jesus está voltando. É uma hipocrisia, né? Jesus não está voltando, vende tudo que tem e dá aos pobres, rapaz. Basta uma casinha e um carrinho para andar, somente. E esses camaradas, esses líderes religiosos, cada vez mais ricos e o povo cada vez mais pobre, sendo enganados pelo sistema. Mas já tem empresários aí na graça. Link para semear, grupinho de WhatsApp, 100 pessoas com 30, 100 pessoas com 50. Ah, que heresia. Caneca, camisa com frase de efeito da graça. Meu irmão, compra uma camisa bonita, vai numa gráfica dessa, gente, eu quero isso aqui, ó. Tu vai pagar R$20. Aí você está tão maravilhado com a palavra da graça, nossa, eu vou comprar essa camisa, eu vou comprar isso aí, eu vou ajudar a obra. Que obra? Tu está gastando dinheiro aí para dar qualidade de vida a esse pregador. Tem a qualidade de vida com dinheiro do seu trabalho, do seu suor. Com dinheiro alheio, não. Não contribua com 1 centavo. Leve cesta básica para distribuir para os pobres. Num raio de 200 metros, tem um pobre aí, debaixo de uma marquise, debaixo de uma ponte. Vá lá e leve, bota no seu carro 2, 3 cestas básicas e entregue. Não dê dinheiro ao pregador. Tá bom, meu querido? Quando o evangélico entende a graça, mais nunca ele coloca seus pés nesse lugar chamado de igreja. Saudação aqui, ó. Vou até indicar um canal aqui do irmão Aldair.
Ele é mineirinho, de Minas Gerais, óbvio, né? Irmão Aldair, canal Crescer na Graça, de Minas Gerais. Coloca aí, você vê a simplicidade do irmão Aldair. Ele pega a câmera do celular dele, a Bíblia, diante da câmera e prega o Evangelho da Graça com a maior simplicidade, humildade. Não tem nenhum computador desse, não tem um computador, não tem uma tela, um monitor, não tem. A maior simplicidade. Não sei nem se ele tem um lapela feito esse aqui, mas ele prega, ele olha para a câmera e prega lá mensagem de 15, 20 minutos, abrindo a Bíblia e pregando um evangelho maravilhoso da graça com toda a humildade e simplicidade. Irmão Aldair, eu vou botar aqui um link de uma mensagem dele. Irmão Aldair, canal Crescer na Graça, em Minas Gerais. Tá certo, meu querido? Aldair, graça e paz, abençoado. Somos um na graça. Glória a Deus pelo seu canal, pelo seu ministério. Você é uma bênção. Continue sendo essa pessoa humilde e simples aí, pregando esse evangelho maravilhoso através do canal do YouTube. Tá certo? Graça e paz, querido. Peço que você acesse a playlist do canal. Lá tem mensagens focadas em determinado tema. Peço também que você que não é inscrito, não é inscrita no canal, que você se inscreva no canal. Clica no sininho e coloca todas, para que toda vez que eu coloco uma mensagem nova, o YouTube avise a você. Apenas isso. Dê um like, dê um joinha, faça comentários e principalmente compartilhe essa mensagem e outras com outras pessoas no grupo do seu WhatsApp, no grupo de Facebook, e não bata de frente, né? Diga, ó, eu creio nisso aí e pronto, não entre em debate. Debate é ativação da carne. Lembre-se que essa cegueira espiritual, esse não entendimento, às vezes até do nosso cônjuge, é de Deus, meu querido. É de Deus, minha querida. Relaxa, descansa. Você tem a certeza que esse abençoado aí, que você tanto ama, essa abençoada, é um espírito perfeito. Que ela é uma eleita, é um eleito, um espírito perfeito. Que quando ela ou ele morrerem, terão um novo corpo glorioso igual ao dele. Então não bata de frente, é mistério de Deus. Tá certo? Meu WhatsApp do canal, para a gente, na medida do possível, interagir, é esse aí, ó. 83 Paraíba, 8620-9327. 83 Paraíba, 8620-9327. Toda vez que eu coloco uma mensagem no YouTube, através dessa linha de transmissão, não é grupo, eu não participo de grupo, linha de transmissão, toda vez eu envio as mensagens para essa linha de transmissão. E às vezes também mando mensagem de textos. E na medida do possível, a gente interage, tá certo? Tá bom? Forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz.